Amém? Nós saudamos todos os irmãos, os presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos e eu convido os amados irmãos, todos que nos acompanham, a abrirmos a palavra de Deus no capítulo 18 do livro de Atos. Amém? Nós terminamos na última EBD o capítulo 17, em que Paulo estava em Atenas. Amém? Todos acharam? Capítulo 18 do livro de Atos. Nós vamos ler, vamos ver se a gente hoje vai até o versículo 23. Tá? Porque é importante até esse versículo, porque tem um corte ali em termos de eventos. Tá? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Gálio nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E, rogando-lhes ele que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu
passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Amém, irmãos? Até aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora, pedindo que Tu nos abençoe, que Teu Espírito Santo nos assista em tudo, Senhor, que esteja orientando, guiando, Senhor, por caminhos planos, que os nossos corações, ó Deus, sejam um terreno que receba a Tua semente, a Tua palavra, que frutifique a 30, a 60 e a 100. Dá a Tua bênção, Senhor, ser conosco e que só o Teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado neste lugar. Nós oramos assim, agradecidos por tudo que tens feito e pelo que farás ainda em favor da Tua igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Amém. Se o irmão Igor puder colocar o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo, né? Eu esqueci de pegar o pontinho. Se alguém puder me ajudar, desculpe. Obrigado. Então, olha, aqui o irmão ele estava aqui, ó, então, Atenas, né? Aí nós começamos a leitura. Ele foi para... Isso aqui é Corinto? Né? Aqui de perto fica... Aí ele vai para Corinto. Então, praticamente, os irmãos observaram que na leitura, tá? Quem está pela internet é o lado esquerdo do mapa, mais ou menos na metade do mapa, entre a altura máxima e mínima. O lado esquerdo do mapa, vocês vão ver a cidade de Atenas e Corinto, tá? Então ele sai e vem para cá. Ele estava esperando Silas e Timóteo, mas a gente viu que eles vão se encontrar aqui em Corinto. Amém? Amém. Obrigado, tá, Igor? Pode tirar se quiser. A gente percebeu aqui nessa leitura, não sei se os irmãos observaram, é um dos capítulos que mais nome de pessoas tem. Cita nomes de vários personagens e também vai citar cidades mais para o final. Né? Então, é um capítulo que tem muitos nomes. Não é uma coisa assim, Paulo chegou ali, começou a pregar e fica os judeus de um lado. A gente, assim, só de cabeça, a gente já viu que tem Áquila e Priscila, que, salvo engano, é o único lugar que vai aparecer Áquila na frente de Priscila, no versículo 2, depois vai ser sempre Priscila e Áquila, tá? Mas no versículo 2 do capítulo 18, vai estar Áquila e Priscila, né? A gente deve ter visto aqui, não sei se falou, Tito Justo, por exemplo, que em algumas versões vai estar Tício. Não sei se alguém com alguma versão com o nome Tício Justo, mas é o mesmo, tá? Nas versões mais tradicionais é Tito Justo, mas em algumas versões é Tício Justo. A da Claudinha está Tício, tá? Então a gente está vendo que tem bastante personagens aí. Tem Crispo, tem Sóstenes, né? Tem cidades aqui, Cencreia, Éfeso, né? Ponto, tem um homem chamado Gálio, e depois cidades mais conhecidas. Só no versículo 22 vai falar de Cesareia, Jerusalém e Antioquia, num versículo só. Né? Aí no 23 vai falar de regiões ou províncias, Galácia e Frígia. Então os irmãos veem que é um texto que vai falar de muitas mudanças de cidade e vai entrar muitos personagens. Então esse capítulo 18, ele vai encerrar a chamada segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá? Por isso nós paramos ali naquele versículo 23,
Em algumas Bíblias, no início do capítulo 19 é que vai dizer que é a terceira viagem. Em outras Bíblias, isso naqueles negritos, né? Aquele escrito em negrito, que é do editor ou da editora, fez a Bíblia. Não há nenhuma erro, nada disso. É para facilitar. Outros vão colocar o início da terceira viagem mais para cima, nesse corte que eu fiz, a partir do versículo 20, do próprio 23. Essa subida dele já passando por Galácia e Frígia já é o início da terceira viagem, e eu entendo também dessa forma, né? Outros vão dizer que a terceira viagem é quando ele chega em Éfeso, tá? Mas como Antioquia. Por que a gente está explicando tudo isso? Porque a gente está estudando todo domingo. Então os irmãos já observaram que sempre o ponto de partida da igreja é lá de Antioquia da Síria. Começa lá. É a igreja gentílica mesmo. Então sai de lá, faz as viagens e volta. Só na terceira, quando a gente for estudar, vai acabar lá no capítulo 21 ou 22, é que ele vai para Jerusalém, e dali vai seguir uma série de julgamentos, né? Ele está sendo perseguido o tempo todo. Amém? Então, dando essa explicação, esse capítulo 18 a gente vai situar muito nessa questão, tá? Sobre a mudança de cidade, a viagem, parece assim, é como se fosse do Antigo Testamento, aquelas genealogias, né? Ninguém gosta de ler, o pessoal quer falar, poxa, tem que ler aqui que não sei quem gerou a não sei quem, que é filho de não sei quem, da tribo tal. Aí, tal. Mas tem que ler tudo isso, irmãos, tá? Quem lê a Bíblia, vai lá nos Crônicas, não pula a genealogia, não, lê tudo, que algum dia o Espírito Santo vai mostrando assim, por que está aquele nome ali. De vez em quando tem um detalhe sobre algum filho naquela genealogia que Deus dá uma explicação. Ó, esse aqui é verdade. Tá? Tem um, né, que é lá, acho que para Crônicas. Uns chamam de Jabes, outros chamam de Jabez. Está no meio da genealogia. Você vai lá, aí, e Deus ouviu a oração de Jabez e fez com que ele prosperasse muito. Aí tem muita gente que pregou já nisso. Spurgeon, tá, de séculos passados e tudo, só nesse versículo. No meio da genealogia, tem um detalhe sobre a oração que Jabez, ou Jabes, fez. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso. Paulo, depois da sua aula que ele deu ali aos filósofos epicureus e estoicos, ele vai para Corinto. Corinto é a cidade, capital, que a gente viu aqui, não precisa colocar o mapa de novo, mas é da capital de uma região chamada Acaia. Se vocês olharem, uma província, né? Acaia não era uma cidade, é uma província, como se fosse um estado, uma região, sul, sudeste, centro-oeste, coisas desse tipo. Tá? A capital da Acaia. Para cima, a Macedônia, que estava a Grécia, aquela coisa toda. Então, Corinto era uma cidade grega, mas ficava na região chamada Acaia, e era a capital dessa região. Tá? Corinto é uma cidade extremamente comercial, por causa da sua proximidade ali no mar, né? Porto de um lado, porto de outro. Sencreia também fazia outra cidadezinha que a gente viu aqui, fazia parte de muito comércio. Então ela era conhecida pelo comércio, uma cidade muito viva, né? Como se fosse uma São Paulo da vida, muito atuante, muito cheio de população que eles chamam de rotativa. Tinha os moradores fixos de lá, mas circulava muita gente, chegava muito comerciante, ficava lá uma temporada, saía, né? E também pela parte vamos dizer assim, da prostituição, né? Porque lá ficava o templo de Afrodite. Tá? Então, os estudiosos dizem que no ápice, vamos dizer assim, da adoração a essa deusa, chegou a ter 1.000 sacerdotisas, prostitutas, e que saíam à noite das festividades e vendiam os seus serviços. Né? Mas era algo como espiritual. Tá?
Então, no auge, começou com uma certa quantidade, chegou até ter 1.000 sacerdotisas. Tá? E nesse, então, dada essas características da importância dessa cidade, né? Corinto, são cidades importantes, Éfeso, a gente vai ver que Paulo, tá? Vai ser uma aula um pouquinho diferente, porque, como eu falei para vocês, é mais para vocês se situarem, porque vai ser muita passagem. Vocês vão ver que Paulo vai, em algum momento, chegar em Éfeso. Ele vai ficar quase nada lá, pouquíssimo tempo em Éfeso. Mas Éfeso era a capital, se não me engano, da Ásia Menor. Era muito grande também, muito importante. Só que na terceira viagem, Paulo vai ficar nada mais, nada menos que uns 3 anos lá, em Éfeso. Agora, nesse momento, ele está voltando da segunda viagem, tá? Mas ele passa lá e vai deixar Priscila e Áquila, mas ele segue. Depois, na terceira viagem, ele vai ficar uns 3 anos ali. Tá? Então, é interessante esse ponto. Então, vamos lá. Diz a palavra de Deus, no versículo 2, que achou um certo judeu que já estava por lá, Áquila, natural do Ponto. Ponto era uma cidade, ficava acima ali da Galácia. Não sei se algum mapa vai aparecer na primeira viagem. Dá para colocar, Igor? Primeira, segunda, só para a gente... Era uma região mais onde Pedro tinha alguma proeminência lá. Carta de Pedro, no primeiro versículo, acho que foi o irmão Hermélio que eu pedi para ler uma vez aqui, o capítulo 1 de Pedro, versículo 1. Né? Aí Pedro escreve para todas... Você está lembrado, irmão? Essa é aqui a primeira? Não, então vamos para a segunda, para a gente ver se aparece alguma coisa mais visível para mas fica aqui para cima, tá? Esse ponto Bitínia, tá bom? Tem um microfone aí circulando? Tem um microfone circulando? Só quem quiser ler, o Hermélio leu da última vez, lê uma outra pessoa, 1 Pedro 1:1. Porque vocês vão saber, Áquila era da onde? O que é que está dito aqui? Natural do Ponto, tá? 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Amém? Ele cita a cidade de Ponto, tá? Era isso que eu queria falar. Então, o Áquila era de lá. Barnabé não era de Chipre? Áquila era do Ponto. Pode falar, pastor. Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Só para o pessoal da internet ouvir aí. Aqui no versículo 2 diz: Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso aqui é por conta daquela perseguição que aconteceu em Roma, que Paulo até fala que muitos tiveram que deixar seus bens, suas casas, perderam tudo. Tem a ver alguma ligação? Não. O que eu não sei se é exatamente essa, mas o que os comentaristas dizem, e aqui eu vou dizer, olha, Ponto era a cidade onde ele nasceu. Agora, onde que ele morava e fazia os seus... tinha o seu sustento com a sua esposa? Na Itália. Na Itália, tá? Eu vou chegar na pergunta que o pastor fez aqui, tá? Achando um certo judeu. Então, aqui está dizendo, Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Itália, Roma é a capital de todo o império, fica na Itália. Não se sabe se Priscila e Áquila moravam exatamente em Roma, mas pela perseguição, ainda que fossem outras cidades próximas, eles falaram, não, vamos sair. Era sempre a orientação, vamos fugir para outra cidade, vamos preservar a vida. Pode ser que fosse a capital, Roma, que Priscila e Áquila morasse,
como pode ser alguma cidade na Itália, porque é o que a Bíblia diz, era na Itália, não necessariamente em Roma, tá? E ele está dizendo aqui como é que eles vieram parar em Corinto, por conta dessa expulsão que aconteceu, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. O que os comentaristas, a pergunta do pastor, é que houve uma perseguição, para falar um pouco disso. O que todos os comentaristas falam é que estava tendo muita confusão, principalmente em Roma, que era a maior cidade. Olha só a coisa como é interessante, isso não está na Bíblia, está nos historiadores. Tá? Muita confusão por causa de um tal de Cresto. É o que o historiador conseguiu registrar. O que é que eles entendem? Por quê? Porque a igreja de Roma não mostra na Bíblia, em lugar nenhum, como é que ela nasceu. Não diz que Paulo foi lá, não diz que Pedro foi lá. Não diz. A maioria tem como consenso que já do Pentecostes, como Roma era a capital do império, e é onde habitava a maioria mesmo de muita gente que queria, vamos dizer, ser bem-sucedido no comércio, ter uma certa segurança, muitos que se converteram foram para lá e já iniciaram o cristianismo. Muitos foram evangelizados. Tá? Não se sabe, por exemplo, se Priscila e Áquila se converteram aqui no encontro ou eles já vieram convertidos a Cristo. Muito provável. Eles já eram um judeu cristão. Tá? Priscila e Áquila. Então, todo mundo supõe que esse tal de Cresto, na verdade, era a briga entre os judeus convertidos ao cristianismo com os judeus que continuavam judeus na lei. Isso causou um tumulto em Roma, que Cláudio falou, todo mundo que é judeu sai daqui. Pode ir embora. Expulsou mesmo, sob pena de alguma coisa, de uma consequência pior. Isso é o que a maioria diz. Se não for estudar sobre esse versículo, sobre o que aconteceu, a expulsão, foi por conta de um tal Cresto. Quem seria Cresto? Muito provavelmente é Cristo que eles queriam dizer. Tá? Era sobre Cristo. Isso também é tudo dedução e baseado com os acontecimentos da Bíblia. Não foi uma perseguição de matança. Tal. Pode ser que isso que o pastor falou aqui seja uma ameaça. Se vocês não saírem, porque ele expulsou por decreto mesmo, vocês vão perder bens, tudo, porque quem manda aqui sou eu. Então, eu vou dar um prazo. Tem até amanhã para sair. Vou dar um prazo. Então, todos falam isso. Vocês vão ver que os estudiosos vão falar de Cresto. É como se fosse C-H-R-E-S-T-O, que provavelmente já era disputa entre judeus cristãos com judeus da lei. Tá? Então, eles acabaram sendo expulsos porque o imperador está vendo muito tumulto lá. Por isso que ele expulsou exclusivamente a comunidade judaica, todo mundo que era judeu, mas não fez distinção entre que era cristão ou não. Tá? Talvez cristão tenha até, por ter outra postura, e não estivesse ali no debate, no calor, aqueles mais quietos, talvez tenha ficado pela Itália. Tá? Mas esse é o que a maioria dos comentaristas dizem. Por que eles vieram para lá? Na época de Cláudio, o César, tá? Se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinham por ofício fazer tendas. E aqui também apenas alguns comentários. Uns entendem que eles, tendas não necessariamente, eles trabalhavam com produtos do couro. Não é? Outros dizem, não, era tecidos mesmo, outro couro, tal. Mas o que tem em comum é, tanto o rabino quanto os cristãos da época nunca cobraram para ensinar. Então, eles todos tinham eram artífices em alguma coisa. Eles sabiam alguma arte, minimamente, para ter o sustento. Então, eles falavam que, nesse ponto, o judeu também, os da lei, eles não cobravam para ensinar. Não cobravam para ensinar, tá? Então, isso era uma tradição, o sustento, tá? Naquela ocasião. Então, quem que Paulo estava esperando aqui? Chegar os irmãos, né? Porque ele já vinha esperando
Silas e Timóteo em Atenas, tá? Raríssimos, talvez assim, 1 em 10 comentaristas falam que Silas e Timóteo já chegaram a ir até Atenas e estar com Paulo. Mas é tudo conjectura. A maioria entende que não. Por algum motivo, houve a informação de que Paulo já teria saído de Atenas e que ele estava em Corinto, que eles fossem para Corinto. Porque lembra que Paulo mandou aqueles que o levaram até Atenas dar o recado para Silas e Timóteo? Só estou esperando vocês. Não é sozinho que se trabalha, é no corpo, é na igreja, conjunto. Vamos lá. Eles eram do mesmo ofício. E aí o que é que Paulo passou a fazer? Só no sábado, porque ele tinha que trabalhar de segunda lá, sexta, domingo a sexta. Ele ia na sinagoga, disputava e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, que é aquela região que a gente viu que tem Tessalônica e Bereia, quando eles descem de lá, essa expressão que está na Bíblia, na maioria das Bíblias, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, tá? Na Ara, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo era Jesus. Né? O que isso quer dizer? Aquele período que ele precisou trabalhar, ele juntou seu sustento. Quando os irmãos chegaram, Silas e Timóteo, que eram um apoio muito forte para Paulo, ele pôde se dedicar integralmente à palavra. E ele provavelmente parou de fabricar tendas ali. Quando precisava, ele trabalhava. Tá? Então, ele deu a prioridade. Tá? Embora essa questão do receber remuneração, tá, irmãos? É importante, porque tem um comentário, o próprio Paulo vai explicar. Digno é trabalhador, aquele que vai viver inteiramente, integralmente para a congregação, pregando as coisas espirituais, né? Ele vai dizer, seria demais receber algum retorno para o sustento material? Né? Não seria. Então é normal, vai até usar versículos, em alguma ocasião, ele vai falar para os romanos e para os coríntios, em que ele vai usar versículo lá da lei. Né? Não matarás a boca ao boi que debulha. Né? O que quer dizer não matarás a boca ao boi que debulha? Lembra que o pastor falou de jugo, dia desse? Então está o boi lá, tinha um jugo para arar a terra, e aquela ferramenta ia fazendo sulcos. Sulcos é onde vai jogar a semente para depois fechar, e ela vai germinar. E tinha o momento da debulha, que era quando... Né? Só que o dono, por questão de mesquinhez, amarrava na cabeça do gado para que ele não pudesse abrir a boca e comer, enquanto estava debulhando para ele. Entendeu? E ele só ia comer quando estava com fome, ele não ia comer por comer, vou disputar o seu trigo, né? O única criatura no planeta que eu conheço que paga para nascer e vem morrer é o homem. Todo mundo vive de graça. Deus deu a terra para ele, mas não é isso? Alguém já viu passarinho pagar alguma coisa para viver? Gato, cachorro, não, ninguém paga nada. A gente paga o tempo todo, escravo desse negócio. Mas não era assim no começo, né? Como diz Jesus. Não foi assim. Nenhuma criatura, a planta ela nasce, não tem imposto sobre a planta para ela pagar. Você cresceu, não tem. O único que tem esse problema é o ser humano. Culpa do pecado dele. Então, não atarás a boca ao boi que debulha. Ou seja, se o boi que está trabalhando para você estiver com fome, você vai deixar ele comer da produção lá. Não é isso que vai te deixar mais pobre. Porque tinha gente que não queria obedecer. Passava uma faixa e o boi não podia abrir a boca. Amém? Amém. Então, Paulo vai usar esse versículo em algumas ocasiões. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Há aqui também um comentário de que eles trouxeram ofertas dos irmãos da Macedônia também, tá?
da igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia, para Paulo. Isso Paulo vai citar nas epístolas, não está aqui, mas nas epístolas ele vai dizer, vai falar tanto de Timóteo, Silas, que traziam, que a igreja da Macedônia o supriu. Vai falar isso para os coríntios, justamente para os coríntios, porque lá em Corinto, o pessoal não ajudou no começo de Paulo, não. Ele teve que falar lá no Corinto, parece até assim uma ironiazinha na segunda carta, nunca vos fui pesado, o pessoal da Macedônia mandou ajuda para mim, tá? Ele vai falar isso, né? A palavra diz então que aí Paulo se entregou 100% à palavra, glórias a Deus, né? Apóstolo, né? Ele era um apóstolo. Lembra no levantamento dos diáconos? Não é razoável que nós abandonemos a oração e o ministério da palavra para nos dedicarmos a essa questão, importante questão, relevante. Vamos levantar 7 homens, varões sábios, tementes a Deus, cheios do Espírito, não é isso? Atos 6, né? A palavra diz, então, que muitos judeus ali resistiram e blasfemaram. Mas lembre que ele já tinha aos sábados pregados, já tinha gente convertida. Mas quando chegaram os irmãos, aquele negócio que era sábado e sábado ficou todo dia. Não esperava a sinagoga abrir. Todo dia. Aí começou a crescer. Começou a crescer. Vem a inveja. Os judeus sempre movidos por inveja. E a palavra diz que Paulo, ele nesse caso, sacudiu as vestes, e o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo de vós. Mais ou menos como o Senhor Jesus falou para sacudir o pé, a poeira, o pó das cidades que resistirem, e aí você pode falar de cidade para o ser humano também. O ser humano que não quer, né, substitui o nome cidade por o nome de alguém, e você não vai levar a culpa, né, da vida dele vir a se perder. Né? Certamente Deus é amoroso, Deus vai trocando, vai colocando gente ao longo da vida dessa pessoa. E saindo dali, entrou na casa, diz a palavra, de um homem chamado Tito Justo, em que algumas versões, já confirmadas aqui, inclusive pela Cláudia, está Tício Justo. Na Ara, se eu não me engano, é Tício. Na Tito. Aí existem algumas perguntas. Esse Tito seria aquele Tito que Paulo vai escrever? A maioria diz que não, porque não tem muito histórico sobre Tito. Ninguém pode dizer que Tito Justo é o Tito que Paulo vai escrever uma carta para Tito. Não existe uma carta de Paulo a Tito? Uma epístola de Tito? Né? Paulo escreve só Justo. Nem essa questão, a ACF, o irmão Hermélio está dizendo, nem o primeiro nome tem. Não sei se na King James tem alguma coisa como Tito, só Justo. Não, tá assim. A partir dali entrou em casa de um certo homem chamado Justus. Tá? Então, nem criaria essa celeuma, vamos dizer assim. Será que esse Tito ou Tício é o Tito? Né? Tá? Então, como eu falei, é um capítulo que tem bastante nomes e cidades, e a gente tem que ir entendendo, tá? Que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Ela era coladinha na sinagoga. Mas, tá, até aqui os irmãos entenderam por que o pessoal saiu lá de Roma, da Itália, das cidades. O que consta, pastor, é exatamente isso. Que se lá a discussão era em torno de um tal Cresto. Tudo leva aqui que era Cristo. Mas o historiador fala em Cresto. Mais de um vai dizer isso. E a briga era exatamente entre os judeus. Provavelmente uns diziam Jesus, aquele que foi morto em Jerusalém, fora das portas, é o Cristo. E outros diziam não, e aí o negócio se avolumou de maneira tal que Cláudio expulsou os judeus da cidade. É tumulto. Tudo que gerava problema, Roma agia dessa forma. Ele combatia, né, era chamada Pax Romana. PAX, Pax Romana, tinha que manter o império em paz. E a palavra diz uma coisa interessante aqui, ó. E Crispo,
principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que coisa interessante. Ele foi para a casa dos justos, que era do lado, e a gente já viu que ele estava pregando todo dia. Ele estava à disposição da palavra todo dia, principalmente com o apoio de Silas e Timóteo, né? Então, imagino que todo o apoio Silas e Timóteo estava dando ali a Paulo. Deixa Paulo falar, porque ele tem mais conhecimento, mas vamos dar todo o apoio. Ele precisa da gente, ele estava esperando a gente. Né? O principal da sinagoga se converte, gente. O principal da sinagoga. Tá? E aqui vem outra pergunta. É tanto nome que pode surgir uma pergunta. Não sei se vocês perceberam. No versículo 8, Crispo é o principal da sinagoga. Quem pode ler o 17? Sem ser o que o pastor quiser ler, tudo bem, mas pode ler o outro. Quem pode ler? O pastor está de microfone. 17? Versículo 17. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. Tá? A gente vê aqui o que é que eu propositadamente confrontei. Claro que está um pouquinho longe do 8 para o 17. Não. É isso, tá? Percebeu? Crispo era o principal da sinagoga no versículo 8. Aí chega no 17, é Sóstenes. Né? Sabe o que aconteceu, irmão? Já se passaram mais de 1 ano e meio. Lembra que o Senhor falou, Paulo, não temas, fala, fica, não vai embora. Sabe quanto tempo Paulo ficou ali? Depois que Jesus falou com ele em visão? 1 ano e meio, irmão. 1 ano e meio. E mais, não era Crispo, porque Crispo se converteu. Você ia botar um cristão para ser o principal da sinagoga dos judeus? Entendeu? É importante que a pessoa às vezes lê isso e vai dizer, poxa, isso aqui é conflitante. Quem era o principal da sinagoga? Não tem conflito. Você vai entender o tempo que se passou e o que aconteceu com Crispo. Crispo se converteu com toda a sua casa. Então ele não podia mais ser principal da sinagoga. Mas de jeito nenhum. Não é? Não. Tá? Então Crispo é um, Sóstenes é outro. Então a gente tem não só diferenças por conta de Crispo ter se convertido, embora, aí mais na frente, dizem que o Sóstenes também vai se converter, principalmente, achei interessante que essa versão do pastor diz que foram os gregos que agrediram. A sua fala em gregos, a 17, Hermélio? Gregos, né? Interessante, aqui diz assim, todos agarraram Sóstenes. Né? Talvez os judeus gregos. Aí eu vou dizer depois por quê, nós vamos chegar lá, tá? E disse o Senhor, ou seja, Paulo, depois que Crispo, sua casa e muitos dos coríntios creram e foram batizados, você vê, foram batizados. Nesse caso, Paulo não era de batizar pessoas nas águas. Né? Vamos ver se a gente consegue achar. Você vai aqui... Quem pode ler, sem ser o pastor, agora vamos passar aqui o bastão, né? Alguém se levanta, pega lá. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Pode dar o microfone aí, pastor. 1 aos Coríntios, Crispo foi batizado. Quem pode ler? 1 aos Coríntios, ou seja, essa carta Paulo está escrevendo para quem? Para esse povo que ele evangelizou. Mas aí lembre-se, ainda não passou nem 1 ano e meio que ele vai ficar lá. Já... Pode ler, Janete? Posso. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Amém? Esse Crispo, aí faz sentido. Porque Paulo está escrevendo para os Coríntios. E Coríntios estava dividido. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer, está porventura Cristo dividido? Não. Aí Paulo vai até dizer, olha, eu dou graças a Deus. Estou imaginando que o partido que me segue é bem pouquinho. Porque eu só batizei Crispo e Gaio.
Mas ninguém. Vocês estão todos errados. Entendeu? Então, por isso que lá em Coríntios ele vai dizer isso. Tá? Quando a gente estuda Atos direitinho, a leitura das epístolas, nas partes principalmente históricas, quando ele faz a remissão, fica mais fácil. Você vai entender por que ele cita Crispo, só batizei a Crispo, recebi a ajuda da Macedônia quando estava em Corinto. Quem veio da Macedônia? Silas e Timóteo. Entendeu? As coisas começam a encaixar. Tem coisas que estão ocultas em Atos e estão explícitas nas cartas. Começa a ficar mais fácil o entendimento das coisas, tá? Então, Crispo perdeu a vez, provavelmente Sóstenes que assumiu lá, tá? Até na ocasião. Aí disse o Senhor em visão a Paulo. Por que o Senhor disse isso? Porque talvez Paulo tenha tido o seguinte: acabei a missão em Corinto. Até o principal da sinagoga se converteu e provavelmente ele arrastou muitos judeus, hein? Porque é a pessoa que tem referência. Então você está com uma pessoa que tem referência lá na frente, que te ensina, que é o principal da sinagoga, o que pelo menos administra, não necessariamente é o que ensina, mas era o cabeça daquela sinagoga. Ele se converteu, muitos dos judeus, eu vou seguir, porque ele está entendendo que as escrituras, de fato, a lei, os salmos, os livros todos poéticos e os profetas, todos de fato falavam de Cristo e de tudo que iria acontecer. E que ele tinha que padecer, de fato. Ele é a expiação, ele é o Cordeiro de Deus que a gente sacrificava todo ano aí. Tal. Agora eu entendi. Se até Crispo entendeu, né, que é o principal, se ele entendeu assim, eu posso não estar entendendo, mas eu vou na dele porque... Então, talvez Paulo tenha tido, olha, uma missão cumprida aqui em Corinto. Vamos partir para outra. Aí Deus segura, intervém no processo. Paulo, não temas, né? Porque não temas, Paulo já vinha sofrendo direto, né? Apanha lá, Filipos vai para a cadeia, chicotar, é assim, né? Tessalônica, tiveram que mandar ele fugir, sai, deixa que a gente administra aqui. Mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então foi a promessa do Senhor. O Senhor falou a ele, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Então o Senhor já sabia, ó, aqui ainda tem muita gente para ouvir a palavra, vai crer em mim. Você precisa falar, a fé vem pelo ouvir. Não vai embora agora. Não vai embora agora. E essa brincadeira, amados, o versículo 11 vai dizer, ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então se cumpriu o que Deus falou para ele. 1 ano e 6 meses, ninguém lançou mão dele nesse período que o Senhor falou. Ninguém. Ficou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Voltando para a questão da própria cidade de Corinto, os irmãos veem porque Paulo na carta escreve tanta coisa sobre a questão de sexual, vamos dizer assim, porque a cidade era muito conhecida nesse aspecto, só que era principalmente essa questão, né, sacerdotal, da deusa Afrodite, esse tipo de coisa. Mas claro que todo mundo se aproveitava, crendo ou não em Afrodite, ou seja lá o que for, tanto os homens quanto as mulheres. Era um negócio meio que precisava combater na igreja, né? Por quê? Porque Paulo chama a atenção ali, mas vai dizer, ó, mas é o que vocês foram no passado, né? Alguns de vocês tinham sido isso, mas fostes lavados, fostes regenerados, voltastes para o Senhor, para que eles se mantivessem firmes na fé e esquecessem aquela vida do passado, né? Porque se Deus diz os teus pecados não me lembrarei jamais, na segunda aliança, né? Então esquece e vive em novidade de vida, tá? Porque era muito forte esse apelo lá. Tinha um comércio, então questão de dinheiro, além das influências, sem dúvida, de própria Atenas, né? Desses epicureus, estoicos, é tudo na Grécia, a maneira de viver. A maneira de viver. E ficou ali. Aí a palavra agora vai chamar um outro personagem, Galho, procônsul da Acaia. Aonde que tem na Bíblia aqui no Atos um procônsul também? Sérgio Paulo, lembra? Que aquele
cidadão, não sei se era Simão, Mago, não sei, né, quer atrapalhar a pregação, não é isso? Não, mas não é esse, né, porque tem dois. Tem esse aí, é o do quando o Filipe, evangelista, está pregando, entendeu? E tem esse elemento aqui que atrapalha o Sérgio Paulo, tá? Mas tudo bem. Ele era um procônsul, que a gente explicou que é uma liberação que o rei, a autoridade do imperador, dá ao Senado. E o Senado elege alguém para tomar conta daquela região. Então, Galho tinha essa autoridade, tá? Levantaram alguns judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: estes persuadem homens a servir a Deus contra a lei, tá? E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho, ou seja, Deus nem permitiu, amado, que Paulo fizesse defesa. Vocês percebem? Paulo ia abrir a boca para se defender, porque os judeus foram lá acusando que ele estava contrariando a lei. E aqui a maioria de todos os comentaristas falam que há um duplo sentido. Tanto a lei no sentido de que está colocando alguém acima de César, quanto a própria lei dos judeus, acima de Moisés, daquilo que Moisés ensinou. E Galho entendeu claramente que a questão não tinha nada a ver com César. Paulo não estava atrapalhando ninguém. Que era uma questão deles lá, da lei deles, dos judeus, tá? Que era reconhecida pelo império, né? Então Galho disse: este persuade. Isso é o que eles diziam. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum, né, nas minhas palavras aqui, se tivesse algo razoável, realmente algum crime, alguma coisa relevante, eu ia tomar as dores por vocês. Olha, o Carlos quer falar. O Sérgio Paulo? Isso, o Carlos achou para a gente aqui. Atos 13, só para... E Elimas, por isso não era o Elimas, o encantador. O Simão é o com Filipe, e aí depois chegam Pedro e João lá, né? Filipe o diácono, depois chega Pedro e João em Samaria. Mas esse também fazia a mesma coisa, ele quis atrapalhar, e havia o procônsul. Então é só para dizer que esse nome procônsul era quando o imperador dava poderes ao Senado para indicar alguém para tomar conta daquela região. Então o Gaio tinha essa autoridade, tá? Esse Gaio. Então ele vai dizer: olha, obrigado, irmão Carlos, 13:4, só para lembrar que tem um outro procônsul, que era diferente de Jerusalém. Jerusalém você não vai ver procônsul. Região da Judéia era bem mais trabalhosa. Então tinha uma espécie de reis, imperadores abaixo de César, mas com poder, né? Normalmente onde tinha procônsul era algo mais tranquilo. O rei dizia: não, eu não vou perder tempo nisso, o Senado manda alguém para lá. E a palavra diz: olha, essa questão que vocês estão trazendo aqui sobre esse tal de Paulo é da lei de vocês. Expulsou todo mundo do tribunal. Expulsou. Mas um detalhe, irmãos, os estudiosos da Bíblia, todos, e com base em filósofo historiador, um deles chamado Sêneca, que era irmão do Galho. Galho era uma pessoa das mais gentis que já se conheceu sobre a face da terra. Alguém pode pensar: esse camarada Não. É como se ele tivesse dito: pelo amor de Deus, vocês estão vendo chifre em cabeça de cavalo, não é? Pelo em casca de ovo. Sabe? Traga um negócio sério. Você não vem criar tumulto dentro do tribunal por uma questão da lei de vocês, porque ele entendeu claramente que a disputa era o seguinte: interpretativa da palavra. Eles interpretavam que a lei estava ainda em vigor, né? E Paulo estava dizendo: não, nós não estamos rasgando a palavra. A gente, inclusive, usa a palavra que vocês usam, mas para mostrar que o Jesus era o Cristo que havia de vir. Então ele entendeu que é uma questão interna entre eles, não tinha nem novidade de religião. Não é religião nova, não tem nada disso. As palavras certificam, expulsou do tribunal.
Então, o historiador chamado Sêneca, que diz os próprios estudiosos, era irmão do Galho. Diz que o Galho era um doce de gente, um ser humano polido, educado, como poucos, diferentemente de muitos que assumiam o poder em nome do Império Romano. Entendeu? E ele chegou a fazer isso com os judeus, para você ver como os homens ali estavam perdendo a cabeça por causa de Cristo. Eles não admitiam que um judeu cresce na pessoa de Jesus Cristo como cumprimento de todas as profecias. E que ainda viria, ou virá, melhor dizendo, o tempo de refrigério total realmente, da alma, do homem, da Nova Jerusalém celestial. Mas que naquele momento era o que tinha que acontecer, era aquilo mesmo. Então os que entendiam passavam, vamos dizer assim, ou agregava esse conhecimento e passava a viver uma nova vida, sem desprezar a palavra, era o que tinha, mas com outro entendimento. Não é? Por isso Paulo vai dizer lá nos Romanos 9, que eles creem, 9, 10 e 11, e são zelosos, mas sem entendimento. Porque se Cristo está fora, é sem entendimento. Cristo fora é sem entendimento, você não entendeu. Tá? Então ele expulsou do tribunal os judeus. Aí eles pegaram Sóstenes, né? Esses judeus gregos ali daquela região, eles foram para cima do principal. Como quem diz assim, você foi incompetente para ter um relacionamento, uma entrada junto a Galho, passou a ser procônsul e apresentar as nossas razões. Os caras estão furiosos, gente. Quase mataram o Sóstenes. Quase mataram o Sóstenes. Aí também vem outra questão. Alguns comentaristas falam que esse Sóstenes se converteu, aquela coisa toda, e que é um dos que está lá na primeira carta aos Coríntios. Se você for ler, quem pode ler 1 Coríntios 1:1? Eu acho que é por aí. Vamos ver. 1 Coríntios 1:1. Quem é que escreve a carta aos Coríntios? 1 Coríntios 1:1 com o microfone. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Amém? Mas muitos dizem que não tem como vincular esse Sóstenes que está com Paulo, tá, com aquele Sóstenes. Então, os escritores, isso que eu falei, são muitos nomes, mas não tem documento que confirme assim, esse Sóstenes é aquele Sóstenes. Alguns falam, olha, pode ser justamente porque a carta é para os coríntios, e Sóstenes era conhecido lá, da comunidade cristã. Até apanhou, embora não tenha apanhado por defender Cristo, apanhou porque os judeus entenderam ele como incompetente para defender a causa judaica diante de Gálio. Não é? Então não se tem como saber. O que sabe é, existe um Sóstenes aqui em Corinto, que provavelmente, depois dessa surra, eu não sei se ele continuou principal da sinagoga, se ele não se virou contra e falou, eu vou seguir esse Paulo, o que ele está ensinando, esse tipo de atitude, pelo menos Paulo não bate. Pelo menos Paulo não bate. Né? Então não se sabe, tá, irmãos? Apenas nós estamos citando porque existe de fato a referência de quando ele escreve a carta, ele escreve e cita Sóstenes. Tá? Mas aqui Sóstenes não se converteu como Crispo, não está dito isso. Crispo se converteu. Tá? O que é provável, né? Então agarraram só. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos. Então, depois de 1 ano e meio, que a gente já viu no versículo 11, ainda teve muitos dias. Aí já não foi 1 ano e meio, mas alguns dias ali, não foi 1 dia nem 2. Ele despediu-se dali, navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou eu vou falar disso, tá? E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes ele que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei. Igor, pode colocar o segundo mapa, segunda viagem, por gentileza? Capítulo 21 ou versículo?
Tá. Como é que está na A ACF, ela acrescenta a explicação do porquê, né, que ele se despediu. Diz assim: antes se despediu deles dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Foi interessante. Depois eu vou falar também sobre isso, tá? Eu talvez só, não sei se a King James. Põe o microfone para o pastor dar uma lida. Como é que está o 21, pastor, versículo? Antes se despediu deles, dizendo: preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém. Mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus, e ele navegou desde Éfeso. Amém. Isso foi bom. Olha, eu talvez nem fosse falar nisso. Eu li sobre isso, mas talvez nem fosse falar nesse detalhe. Mas foi bom porque a ACF e a King James, né? King James, o senhor está 1611, né? Também, o que é que a palavra está dizendo? O que é que a palavra ele está dizendo que Paulo já colocou em sua mente, aqui em Corinto, vir para cá, Síria, tá? Era o retorno. Não é isso? Tá? Tá dito aqui. Navegou para a Síria. Síria, aqui, a região, o país, né? Síria. Ele vai chegar aqui em Cesareia, vai voltar para Antioquia, tá? Mas Síria, a região, é como está na palavra aqui, tá, Claudinha? No versículo 18. Vê se não tem Síria no teu aí. É isso aí. Não é? Navegou dali para a Síria. Despediu seus irmãos dali e navegou para a Síria, tá? Só que a gente sabe que esse versículo 18 ele não se cumpre direto. Os versículos seguintes vão dar os detalhes do meio, tá? Até ele chegar aqui na região da Síria. Ou seja, ele navegou no sentido, era o ponto final dele aqui, tá? Então ele vai passar, que é a região da Cencreia, que tinha porto, Éfeso, tá vendo? Que eu falei para vocês, na terceira viagem ele vai ficar aqui 3 anos, irmãos. Só que ele mal entrou aqui, deixou, vamos ver se Priscila e Áquila fica lá, não é isso? Isso. Com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então o que acontece aqui, em Cencreia, tá? Ele veio para Éfeso. Essa questão de voto, os estudiosos não falam necessariamente qual foi o voto que ele fez, porque lá no Antigo Testamento tinham a legislação estabelece diversos tipos de voto. Inclusive, mesmo você não sendo nazireu de Deus, vamos dizer assim, como Sansão era nazireu, que não podia cortar cabelo, esses votos também existiam por prazos. Você fazia, vou me abster de vinho, determinadas comidas, vou me dedicar à oração, o cabelo não pode ser cortado. Aí o prazo, o Shedd fala, que ele usou, aí é a opinião do Dr. Shedd, foi 30 dias. Tá? Por isso que o Shedd utiliza que a melhor tradução seria ter cortado o cabelo e não rapado o cabelo. Porque durante o voto ele deixou crescer. Então, o mínimo era 30 dias, ele diz. Tá? Embora parece que tem regulações com prazos menores, mas não necessariamente vinculado a cabelo. Esse do cabelo, 30 dias. E aí ele teria cortado o cabelo mais baixinho. Né? Tá? Mas alguns entendem que pode ter rapado, por causa da terminologia grega, do vocábulo grego. Tá? Então, aqui o Shedd diz que melhor seria cortado o cabelo no lugar de rapado. Tá? Então ele fez um voto que durava no mínimo 30 dias. Eu estou lendo aqui o comentário do Russell Shedd. O fim do voto foi marcado pelo corte de cabelo. Tá? Então, quando ele corta o cabelo, tá bem. Quando ele corta o cabelo, não é o início do voto, é o final do voto. Ele já tinha feito o voto antes. E esse voto, tinha voto que era como se fosse também gratidão. Senhor, aquela visão que o Senhor me deu, tudo se cumpriu, o Senhor me livrou, tive mantimento.
Seria como gratidão. Por 30 dias eu quero ter uma consagração maior ao Senhor. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero ser muito grato ao Senhor. E quando terminou o voto, ele cortou o cabelo, ou rapou o cabelo. Tá? Esse é o significado. Essa parte da festa em Jerusalém, a maioria das Bíblias não traz. Quem traz é a ACF e a King James 1611. Nem a Revista Corrigida, que é a que eu estou, e é muito próxima da ACF, a Revista Corrigida, não traz isso. Mas falam que seria para ele ver se participava de uma festa ainda em Jerusalém. Né? Diz a festa, não, né? Não. Só diz que é uma festa. Pois é. Aí existe isso, eu li isso também, tá? Sobre isso, que não tem nem certeza qual festa seria. Se seria Páscoa, se seria tabernáculo, o que seria exatamente essa festa. Vamos ficar de pé, né, irmão? Está terminando? Então aqui, ó, chegando a Cesareia, aí a Claudinha já viu, que não precisa botar mais o mapa. Lembra, Claudinha, que você falou? Cesareia? Ele chega ali a Cesareia, ele sobe para Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ou seja, pelo versículo 22, nem parece que ele participou de uma festa. Pelo seguinte, o versículo seguinte, o 22. Né? Como é que está no... Como fosse só uma passagem, entendeu? Por isso tem os estudos e dos textos falam que não tem como... não é correto colocar que foi para participar de uma festa. Mas aí é briga dos tradutores, aquelas coisas, texto tal, texto Y, texto Z, tal. Se ele for uma passagem em Jerusalém, e de lá ele vai para onde? Antioquia. Terminou a segunda viagem missionária, porque ele parte sempre de lá. Por isso que nós falamos para a nossa leitura, foi até o 23, porque o 23 é o começo da terceira viagem. E estando ali, como eu falei, em algumas Bíblias, eu não sei se algum irmão tem Bíblia, o meu, por exemplo, a CF, fala da terceira viagem no início do 19, aquele título em negrito. Tá? Na ARA, vai falar a terceira viagem no 24, no versículo 24 do 18. Esses títulos que auxiliam. A terceira viagem missionária de Paulo. Não fala nada. Nem no versículo 18, nem no 19. Mas a ACF costuma ter esses títulos em negritos também? Costuma, né? Pois é. Então não dá a entender ninguém. Se você não estiver atento, que é a terceira viagem, você não vai saber que ele está começando uma terceira empreitada de viagens. Amém? Mas a ARA fala e a Revista Corrigida também. Então é isso, irmãos, tá? Na próxima EBD, que não será esse fim de semana, que temos o seminário, tá? A gente conclui para efeitos de capítulo, né? 18, mas inicia essa nova jornada, em que ele vai passar pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Tem como colocar a terceira viagem? É isso. Essa é a terceira. Tá? Ele vai sair, ele vai passar por cidades que ele já passou. Derbe, lembra? Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. Tá? Tudo isso aqui, ele vai confirmando as igrejas que já existiam fruto da primeira viagem. E quando chegar aqui em Éfeso, eu acho que ele vai ficar uns 3 anos. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, ó Deus, por este período de escola bíblica dominical, por tudo que Tens feito no nosso meio, tudo que Tens realizado. Senhor, nos abençoa, nos dá graça, continua conosco, nos prepara para a ministração da palavra dentro de alguns minutos, nos dá um intervalo abençoado por Ti, Senhor. Somos gratos por tudo, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor.